Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, amém? Irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 20. Gênesis 20. Vamos ler todo o capítulo. Vou ler o texto bíblico, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim nesta noite. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui reunidos na Tua santa presença, nesse momento de adoração pública. Já Te louvamos, já oramos, já servimos ao Senhor também, com dízimos e ofertas. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento também, de podermos Te adorar com os nossos bens. Sustenta cada membro, ó Pai, dessa igreja, cada família, sustenta esta igreja local, e também nos sustenta, ó Pai, com a Tua palavra,
que nos é o alimento espiritual. Fala aos nossos corações, por meio desse texto, que o Senhor mesmo inspirou e preservou no decorrer da história, usou o povo de Israel no Antigo Testamento, fez chegar até nós esses textos, os manuscritos, e podemos, ó Pai, assim, diante do Senhor, ler a Tua palavra e, com a ajuda do Teu Espírito, expor, aplicar. Dependemos, ó Pai, completamente do Senhor nesse momento. Pedimos a iluminação, pedimos a ação do Teu Santo Espírito com a palavra, que o Evangelho seja anunciado, que Cristo seja exaltado por meio da palavra e contempla, ó Pai, as necessidades do Teu povo reunido, de cada um dos que aqui vieram, cada família, cada crente, aqueles também que ainda não creram no Senhor, que o Senhor também os chame pela Tua palavra, que eles venham a Ti, venham a Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, e abençoa, Pai, a pregação do Teu Evangelho aqui nesta cidade, que essa palavra venha repercutir nos corações, que vidas venham ser alcançadas para o Senhor mesmo. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor é um Deus justo e fiel à sua aliança. O Senhor é quem sustenta a sua aliança. Nós temos acompanhado a vida de Abraão e temos visto que Deus o escolheu, o trouxe para perto de si, e nós então vimos uma relação íntima de um amigo de Deus. E nesse texto nós vemos que Deus diz que Abraão é seu profeta, é o homem do seu conselho. Nós já vimos Abraão intercedendo por Sodoma, antes da sua destruição. Novamente aqui Abraão continua as suas peregrinações na terra da promessa, e ele vai para o lado, como o texto bíblico diz, de Gerar, vai para o Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sul, e morou em Gerar. E nós vamos ver então mais uma situação em que Abraão é provado, e em que ele usa um artifício que ele havia combinado com Sara, sua mulher, antes de sair, de atender à vocação de Deus e de andar peregrino naquelas terras. Ele havia feito um acordo com Sara, em que ela iria dizer que era sua irmã. E Abraão, então, é o herdeiro das promessas. Sara, então, ela é aquela pela qual Deus enviaria o filho, e logo nós vamos ver no próximo capítulo o nascimento de Isaque. O Senhor já havia confirmado que seria um filho de Sara, e agora nesse texto, irmãos, nós vemos Sara correndo perigo. Nós vemos mais uma vez Sara sendo levada, conduzida para um harém pagão. E, na verdade, nós vemos assim, poxa, a mulher já há mais de 90 anos, o que está acontecendo, né? Claro que já vimos e há uma possibilidade grande de Sara ser uma mulher belíssima, mas também 90 anos, que é isso, pastor, a mulher sendo conduzida para um harém. Irmãos, lembre que Abraão lutou ao lado de Abimeleque no resgate, então, ali de Ló, naquela guerra dos 5 reis contra 4 reis. Abraão é um homem de guerra, e os casamentos na antiguidade, eles também tinham a ver com alianças políticas. Um rei, quando ele casava, então, Abimeleque sabia que Abraão era um homem de guerra valoroso, já provado em batalha. Houve uma grande vitória naquela guerra, dos 5 reis contra os 4 reis. E então, veja que há uma possibilidade grande, os comentaristas falam sobre isso, de que esse interesse de Abimeleque, claro que ele entendeu que Sara era uma mulher solteira, porque Abraão disse que era irmã, então era comum e era lei na antiguidade pegar uma mulher ali estrangeira que estava na terra, ali estava naquela comitiva, e trazer para o harém. Tinha também esse aspecto político, era uma maneira também de agregar toda aquela tropa que Abraão tinha já reconhecida, fazer aliança com Abraão. Mas o medo de Abraão era outro. O medo de Abraão é porque facilmente
facilmente, Abraão sendo morto, toda aquela comitiva de Abraão poderia ser tomada e agregada ao povo de Abimeleque, e Abraão morreria, ficaria sem nada. Porém, irmãos, há um fator muito forte, que é que Abraão deveria crer no livramento de Deus. Abraão é alvo das promessas, ele é chamado a ser uma bênção, é dito que Deus vai lhe dar um filho da promessa. Então há um sentido que Abraão ele é indestrutível, até que ele cumpra esse propósito. Deus vai cumprir a sua aliança, mas nós vemos Abraão então usando desse subterfúgio, e nós vemos então que todo o programa de Deus é colocado em perigo. Entre aspas, né? Deus é soberano, Ele está no controle de tudo, mas entenda que Deus enviaria o Messias e ele viria da descendência de Abraão e por meio de Sara. Essa linhagem da qual vem o Messias, Deus governou todos os eventos. Irmãos, Deus governa todos os eventos. Deus decretou, planejou todas as coisas, e o Deus que decreta os fins, Ele decreta os meios. Deus não é soberano só sobre os fins, não. O Senhor quer cumprir um propósito. O propósito é: eu vou enviar meu filho para morrer na cruz. Eu vou dar meu filho, ele vai vir na plenitude do tempo, ele vai nascer de mulher, mas Deus decretou também os meios, toda a história, toda a linhagem, toda a sequência, a descendência. Então, imagine, Sara morrer seria possível então frustrar o decreto de Deus, os planos de Deus, o propósito soberano de Deus. Então Deus é fiel à sua aliança, ao seu programa, ao seu plano de salvação. Não pode ser, Deus não pode, o Senhor não pode ser frustrado. Mesmo que vemos aí Abraão oscilando, e um momento de fraqueza, onde ele tem medo, teme pela sua vida, há um temor de homens. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A maioria dos comentaristas meio que critica Abraão. Aqui ele cita essa questão como um temor de homens e etc. O texto bíblico não há uma repreensão direta para Abraão. O que Deus diz é: ele é meu profeta. Deus intervém, protege Abraão. Mas nós vemos uma repreensão, nós vemos que Abraão provocou em Abimeleque o pecado. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia não esconde os pecados dos seus santos, mas Deus, Ele manifesta a sua fidelidade, Ele é fiel à sua aliança. A aliança, na verdade, se mantém porque Deus a preserva. O plano de Deus vai se cumprir muito mais porque Deus é fiel a Ele mesmo, do que por causa de nós, da nossa capacidade de cumprir a nossa parte, digamos assim. Entregues, então, a nós mesmos, esse programa, se o programa de Deus tivesse assim, está na sua mão, a chance de fracassar era muito grande, na verdade quase 100% de chance. Mas Deus é soberano. Então nós temos aprendido e visto que Deus tem os seus escolhidos, os seus amados, os seus eleitos. Abraão, entre um destes, a sua vida então é separada. Deus lhe salva, lhe dá o dom da fé, lhe resgata do pecado, da idolatria de Ur dos caldeus, o chama a um relacionamento de pacto, de amizade, de intimidade, onde Deus é o Deus de Abraão e Abraão tem Deus como seu Deus. Porém, e ainda que Deus diga: anda na minha presença e ser perfeito, nós vemos que é um homem, é um pecador ainda, é alguém que está sendo trabalhado pelo Senhor, santificado no meio desse processo. Então, não há como exigirmos perfeição absoluta aqui neste mundo, mesmo para os santos de Deus, e isso nos mostra a graça, que Deus cumpre a sua agenda, o seu plano, apesar de nós mesmos. Perfeição houve antes da queda, lá no Éden, antes de Adão comer do fruto,
E Cristo, e no retorno de Cristo também, nós então seremos aperfeiçoados, glorificados na presença do nosso Senhor. Então, nesse trajeto que acompanhamos de Abraão, nessas peregrinações, nós vemos a instabilidade. Nós vemos uma hora Abraão corajoso, lutando contra reis, corajoso, indo lá, intercedendo a Deus, manifestando fé. Mas nós vemos também agora um Abraão se apegando a um artifício humano, ao invés de se entregar nas mãos de Deus e falar a verdade, até confiar que Deus poderia, meus irmãos, colocar, assim como ele fez depois de Abraão dizer que era irmã, aí Abimeleque tem um sonho. Deus poderia, sem que Abraão tivesse dito que era irmã, na minha mulher mesmo. E Deus poderia ter infundido temor, tremor naquele povo, sem a necessidade desse subterfúgio, de que Abraão desse um jeitinho ali. Então, Abraão, ele teve um momento aí de fraqueza. Alguns dizem que isso é uma meia-verdade, então é mentira. Alguns vão logo dizer isso. Então, Abraão devia ter dito que era sua mulher. Talvez temor de homens, falta de fé, ou confiança na proteção de Deus, confiar em si mesmo, na sua sabedoria, nos seus métodos. E tem agravantes o pecado de Abraão, porque os irmãos lembram que aconteceu a mesma coisa no Egito, lá no começo. Ele foi lá para o Egito, tinha fome lá no começo da peregrinação, e ele diz a mesma coisa lá para Faraó, e Sara é levada para o harém de Faraó, e Deus revela ali, dá um livramento. E agora, novamente, nós vemos acontecendo. E o engraçado é que Isaac vai fazer a mesma coisa depois. Capítulo 26, você vai perceber Isaac com relação a Rebeca fazendo a mesma coisa. Nos mostrando assim, irmãos, nessa dinâmica da caminhada cristã, que nós temos momentos, infelizmente, e somos tentados a confiar em nós mesmos, a desconfiar que Deus vai cumprir o seu plano, o seu programa de salvação, o seu plano redentor, a história da redenção vai ser cumprida da parte de Deus. Então, o pai da fé, nesse momento, ele prefere fazer essa escolha e dizer, então, Sara é minha irmã. Deus tem que intervir soberanamente, misericordiosamente. O Senhor, então, faz isso, ele zela por cumprir a sua aliança, ele preserva Sara. Isaac virá e nada poderá impedir. Então Deus amou Abraão, Deus nos amou, Deus amou o seu povo. O Senhor vai cumprir a sua aliança. Então a família da aliança está em risco aos nossos olhos, mas diante de Deus está segura, porque o Senhor é fiel às suas promessas pactuais. Então, a graça e a justiça de Deus são reveladas, a sua graça, em meio às fraquezas humanas, em meio às fraquezas de Abraão. E Deus se revela a um pagão, Abimeleque. Nós vamos ver isso a partir do verso 3 até o verso 7. O texto bíblico diz o seguinte: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia a possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Você vai morrer, Abimeleque. Devolva a mulher do marido, devolva a mulher ao seu marido. Se você não fizer, você vai morrer. É o que Deus disse para Adão, lá no Gênesis, quando disse: não coma do fruto, no dia que você comer, você vai morrer. E Adão
depois Eva trouxe lá o fruto, e etc. lá, foi tentado, mas ele não foi enganado, porque ele sabia. Deus disse para ele, a mesma coisa Abimeleque. Deus chegou para Abimeleque e disse, Abimeleque, você vai morrer, devolve logo a mulher para o homem. E Abimeleque, claro, aparentemente, aí veja que não houve diretamente o contato íntimo, não houve a relação íntima, o texto é muito claro. Possivelmente uma aliança política estava havendo ali nesse casamento, mas o fato é que ele diz, ele mesmo disse que era irmã, é normal, é irmã, mas, meus irmãos, percebam que pecado, ele é pecado, quer nós estejamos conscientes ou não. O pecado, ele é quebra da lei de Deus. Muita gente não tem consciência nenhuma da lei de Deus, do que a Bíblia diz, mas pecam. Pecado não é só quando a pessoa sabe, conhece a lei, não. O pecado, ele é pecado, porque Deus criou a humanidade e colocou a sua lei no coração dos homens. O homem era capaz de obedecer. Se hoje eles são ignorantes, se não conhecem, não é culpa de Deus. Deus criou o homem capaz de obedecer, com a lei no seu coração, e agora ele se rebelou, e a culpa é completamente da humanidade nossa, de Adão e nossa. Então, independente de Abimeleque saber ou não saber que estava pecando, ele iria pecar, e Deus o refreou. O Senhor interviu para refrear ele de pecar, consciente de que havia ali uma certa ação de ignorância, ele não estava ciente do que estava acontecendo, mas adultério é adultério, sabendo ou não sabendo. Ele sabendo ou não, a mulher tinha marido. Seria pecado, sim. Não existe esse negócio. Na lei, haviam vários sacrifícios. Tem um tipo de pecado de sacrifício de animais lá, que era pelo pecado de ignorância. Leia lá depois o sacrifício, o pessoal às vezes não gosta de ler, né? Chega na parte lá de Êxodo, Levítico, depois ali em Levítico, aí tem descrevendo vários sacrifícios, que era o culto do Antigo Testamento, que apontava para Jesus, era o culto ali, era assim. E tinha um sacrifício ali que era para os pecados de ignorância, ou seja, o cara nem sabia que tinha, mesmo que ele não tinha consciência, mas ele pecou. Quebrou a lei de Deus. Porque, de fato, irmãos, nós temos que entender isso, que essa falta está do nosso lado, não é do lado de Deus. Então, veja que o próprio Abimeleque, depois que Deus revela, ele era um pagão, mas ele tem consciência que Abraão estava levando ele a pecar. Abraão, o que foi que você fez? Verso 9, ele vai dizer, que é isso que nos fizeste, em que pequei contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino. Quando ele entendeu, ele questiona Abraão, você ia me levar, a mim e o meu reino, a pecar dessa maneira, trazer um tamanho pecado, ou seja, você, Abraão, ia me levar à ruína, a tropeçar, porque o pecado atrai a justiça de Deus, a punição de Deus. Então, os homens, em geral, que estão aí, eles sabendo ou não, eles estão debaixo do juízo de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1. Eles detêm a verdade pela injustiça. Depois leia lá a descrição de vários pecados odiosos, de mudar o uso natural, inclusive, como vimos no capítulo anterior, falando de Sodoma e Gomorra, o extremo da depravação, quando o homem, de fato, ele muda o seu uso natural e as suas paixões corruptas o levam, então, ao homossexualismo, à sodomia, como vimos ali no capítulo anterior. Então, eles sabendo ou não que eles estão em pecado. E nós temos que pregar isso, irmãos. Porque muita gente acha que vai ser tido por inocente. Quando chegar o dia do Senhor, o dia do juízo, mas eu não sabia. Não sabia. Como é que não sabia? A ira de Deus se revela do céu, a criação revela que há um Deus, não o adoraram como Deus.
Deus deu a revelação especial. A sua Escritura, há uma lei, uma revelação, uma lei, uma consciência, uma lei dentro dos homens. Os pagãos, Paulo citando os pagãos antes do Novo Testamento, porque de fato no Antigo Testamento quem foi alvo da revelação foi os judeus. Mas Paulo em Romanos 2,12 ele diz o seguinte: pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Até a vinda de Moisés não tinha lei, não tinha 10 mandamentos. E o povo morrendo, pecando. Até Moisés vir não tinha lei, os 10 mandamentos. E aí? Por que o povo morria ainda? Porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e o pecado passou, e todos pecaram também. E o pecado, ele é uma realidade. A natureza humana foi corrompida, as faculdades, o intelecto, a emoção, a vontade. O homem então é inclinado contra Deus, é inimigo de Deus, ele quebra a lei de Deus. Nós vimos logo após ali a queda, Caim matando Abel, e toda aquela tragédia, aquela violência, e a maldade, a morte imperando no mundo. Então todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então a ideia é que deve haver uma lei, uma lei interna. Deus deu já essa lei, e que os homens têm uma consciência, sim, de pecado, e eles serão julgados, mesmo aqueles que não tiveram a Bíblia, a revelação especial. Mesmo aqueles que não eram judeus, ou não tiveram, no Antigo Testamento, acesso à lei de Moisés. E a mesma coisa agora, no nosso tempo, muita gente acha que quer ir para o céu por causa da ignorância, não quer ouvir a pregação, não quer conhecer a palavra de Deus, porque acha que se não ouvir e tal, se não souber, vai ser melhor. Claro que quanto mais a quem muito é dado, muito é cobrado, e há uma responsabilidade maior para aqueles que ouvem a pregação, mas não pense que vai ter desculpa, não. Porque o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, sim, vai receber muitos açoites, mas também vão receber açoites aqueles que vão alegar ignorância naquele dia. Então, não justifica diante do tribunal de Deus. É como a pessoa aí no país que diz: mas não conheço as leis. Sim, mas está aí, não conhece por quê? As leis estão aí, você quebra a lei, deveria conhecer, não passe a conhecer agora. Procure se inteirar. A gente, às vezes, as leis humanas, podemos ter os nossos desacordos aí, mas com a lei de Deus não, irmãos. A lei de Deus é soberana, e toda lei justa também devemos honrar, porque Deus estabelece autoridades. Então, a ignorância não justifica, de fato, diante do tribunal de Deus. E lembre disso, haviam sacrifícios específicos por pecados de ignorância. Mas aí havia, da parte de Abimeleque, um desconhecimento. Deus leva em conta. Deus refreia Abimeleque, ele conversa com Deus aí em sonhos. Ele diz no verso 4, pleiteando com Deus: Senhor, matarás até uma nação inocente? Lembra lá do que Abraão disse, intercedendo por Sodoma? Você vai destruir a cidade se tiver 50 justos, 40, tal, e 10. O Senhor vai matar inocente? O Senhor não é justo, juiz de toda a terra? Ele questiona a Deus. Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã e ela é meu irmão, com sinceridade e inocência? Nessa questão, irmãos, pelo texto, parece que de fato Abimeleque não estava completamente inocente, não havia de fato uma intenção maliciosa diretamente aí com Abraão. Deus confirma isso no verso 6: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Mas seria adultério. É verdade que Deus reconhece, ele refreia, mas seria adultério do mesmo jeito. E então Deus o refreia e diz: devolve a mulher para o homem, agora restitui à mulher o seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti. Veja a confusão que o profeta causou, mas ele é profeta. Ele vai orar, interceder
porém, se não lhe restituir, sabe que certamente morrerá, e tudo o que é teu. Então, Deus trata com Abimeleque, ele agiu com sinceridade, Deus está preservando a vida de Abimeleque, o impedindo de pecar, Deus está tendo misericórdia, e nós, irmãos, o mundo está aí, cada vez pior, uma tragédia, mas nós cremos que poderia ser muito pior. Deus tem refreado, muitas vezes Deus, na nossa vida, na sua história também, na minha, nós cremos numa doutrina chamada depravação total. Nós não somos tão maus quanto poderíamos ser. Deus muitas vezes coloca muros, barreiras, nos impede de cometer pecados que seriam destruidores para a nossa vida. E também mesmo no mundo ímpio aí, Deus ele age, Deus é soberano. Deus muitas vezes ele coloca esses impeditivos, ele refreia o mal. Ele faz com que os planos pecaminosos dos homens não se concretizem, para poder então dar oportunidade de misericórdia e tudo mais, mas lembrando que isso não justifica essas pessoas diante de Deus, o fato delas não serem tão más quanto poderiam ser. Isso não as irá justificar, porque todo pecado é contra Deus, mesmo conscientes ou não, e atraem a ira de Deus contra nós, a menos que creiamos em Cristo, nos arrependamos e Deus esteja satisfeito com a justiça de Cristo em nosso lugar. Então, se o problema era ignorância, agora está esclarecido. Agora já não tem mais desculpa. Devolve a mulher ao marido. Então, aí vem como o pecado se revela, né? Porque aí tem aqueles que pecam contra a luz. Deus está falando, dizendo na sua palavra como devemos proceder, e muitas vezes atropelamos esses princípios. Muitos aí que conhecem a lei de Deus não temem quebrar os seus mandamentos. E Abimeleque então agora foi refreado, a princípio é dito a ele o que ele tem que fazer, e ele tem que então se arrepender, porque na verdade ele está errado em ter tomado a mulher, ela tem marido, mesmo que não houve o contato, mas a intenção de tomar a mulher do outro. Jesus vai falar sobre isso no Novo Testamento, sobre a questão da intencionalidade, que também quebra o mandamento. E aí ele diz, aí você precisa de intercessão, de oração. E Abraão, então, ele é profeta, ele vai fazer uma função de sacerdote de orar. Ele, como vimos, ele tipifica Cristo, ele ora pelo pecador. É um tipo imperfeito, né? Ele é também pecador, mas ele tipifica Cristo. Ele intercedeu por Sodoma. Agora, mesmo falho, é dito, vá a ele vai orar por você. E devolva a mulher, e vá ao homem, ele é profeta, ele vai orar por você. E se você não fizer isso, vai morrer, eu vou executar minha sentença, minha justiça contra você, e você vai morrer, e tudo o que é teu. Como vemos no Novo Testamento, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, então aquele que resiste à palavra de Deus, aquele que é incrédulo, aquele que não se submete, ele está num caminho de morte, de condenação, de juízo, até que se arrependa. E aí, irmãos, nós vemos do verso 8 a 13 o modo como Deus revela a sua justiça santa para Abraão. Verso 8 a 13, vamos ver aí, verso 8 em diante. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isto que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar,
e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me fará, em todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então, Deus usa um pagão para repreender Abraão. Abraão, então, veja, irmãos, Abraão, ele faz um julgamento genérico, né? Ele generaliza um fato que está nas mãos de Deus. Então, ele pressupõe que sempre não vai encontrar nenhum grau de temor de Deus, mesmo entre os pagãos. Pode haver algum grau de religiosidade, de temor de Deus. Além do mais, há uma ação de Deus no mundo, uma providência. Então, a reação de Abimeleque parece contradizer aquilo que Abraão tinha pressuposto. Ele ia usar aquele subterfúgio porque ele diz: não, tiro e queda. Se eu não disser, Sara, se você não disser que é minha irmã, é muito fácil, vão me matar, vão tomar tudo, você não vai ganhar nada com isso, eu também não, vou morrer, vou perder tudo e pronto, e vai acabar todo o programa de Deus e tudo. Então, a gente precisa agir de maneira prudente, sábia e tal, e etc. Mas o fato, irmãos, é que Deus governa os corações. O Senhor é soberano, os ímpios, eles estão debaixo da soberania de Deus. Eles não fazem nada fora daquilo que o decreto de Deus os permitir. Então, nós devemos entender que os reis estão nas mãos de Deus, eles obedecem a Deus, e Abraão deve, então, ter caminhado dessa maneira. E Deus, então, acha o pecado de Abraão, a sua incredulidade, esse padrão pecaminoso de resolver as coisas dessa maneira, e usa até um pagão para questionar. Tu me fizeste o que não se deve fazer. Abraão tem que ouvir, então, de Abimeleque. Ele foi repreendido, então, por um pagão. E esse pagão, irmãos, ele age de maneira muito superior a muitos crentes hoje. Ele procura Abraão diretamente. Diz: Abraão, por que tu me fez isso? Você está me fazendo pecar. Você está trazendo mal para a minha vida, para a minha família, para o meu reino. Você está querendo me destruir, acabar comigo. Deus é santo, soberano. Deus apareceu para mim em sonhos e me revelou, me disse, eu estava a ponto de perecer com todos os meus. Então, Abraão, ele foi repreendido, e nós vemos que Abimeleque tinha consciência do que Deus disse para ele. Então, mesmo entre os pagãos, há algum grau, algum resquício de entendimento pela misericórdia de Deus. A imagem de Deus foi caída, distorcida, mas algum resquício dessa imagem, mesmo dos homens caídos. E eles têm noção, sim, às vezes a consciência não funciona bem, mas eles têm noção, e eles sabem, Abimeleque sabe, e que está pecando contra Deus. Ele pergunta para Abraão: em que foi que eu pequei contra você? Qual foi a evidência que eu lhe transmiti de que eu iria fazer alguma coisa errada contra você? E como é que você pode fazer uma coisa dessa comigo, Abraão? Trazer um problema desse para mim? Qual o motivo que eu te dei? Então, todo pecado, ele vem de dentro do coração. Jesus fala disso, ele diz que os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, tudo vem do coração humano. Então, Abraão, ele também tem as suas ações, reações, onde há mistura de fé com incredulidade, com pecado. E ele explica a sua estratégia para Abimeleque. Aí Abraão abre o coração, né? Ele é repreendido, e aí ele vai tentar se explicar ali para Abimeleque, e ele diz: eu dizia comigo mesmo, verso 11, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Então, ele sacramentou isso aí. Ele disse: vai acontecer, e tudo, e vão me matar, e pronto.
não há temor de Deus em parte alguma. Também disse, ela de fato é minha irmã, não estou mentindo de todo. Ela é filha de meu pai, não de minha mãe. Explica que houve um acordo, verso 13, quando Deus lhe fez andar errante, disse a ela, este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Veja, irmãos, que, de fato, a preocupação de Abraão não é de toda equivocada, aconteceu 2 vezes, né? Havia uma maneira complicada ali de lidar com essa questão familiar. Deus é um Deus de aliança, de família. Deus preserva a família da aliança. Deus cuida desta família de modo especial. Então, nós vemos que o perigo, ele não é um perigo, não é uma coisa, Abraão também não está... Havia uma possibilidade grande daquilo acontecer, porém, ele deveria entender que Deus é soberano e que Deus governa os corações, refreia o mal. E essa estratégia, então, baseada numa meia-verdade, poderiam levar os homens a pecar, achando que ela não era sua esposa. Ele tenta explicar isso aí, mas um grande mal, quase aconteceu uma grande tragédia. Então, esse é um padrão que não tem base, fundamento na palavra de Deus. E aí, então, veja que Abimeleque vai, então, tratar com Abraão e fazer restituição. Verso 14 a verso 18, a justa restituição de Abimeleque. Agora veja o que Abimeleque vai fazer, porque, irmãos, na lei, volta a falar dos sacrifícios lá. Tinha sacrifícios para pecados de ignorância, e havia algo ali, um princípio na lei de restituição. Então, não era só assim, eu fiz isso e ficava por isso mesmo. Não, havia um princípio de restituição. Houve um pecado, era para ficar claro que houve um erro. Alguém pode dizer, mas ele não sabia, mas errou. Tomou a mulher de outro homem. E do verso 14 a 18, então, veja o que ele vai fazer. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todos está justificada. E orando, Abraão sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas. Então houve um pecado. Quer ver que houve um erro e pecado Deus tratou? Veja que no final aí, no verso 18, Deus havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. A punição já havia começado. Deus havia então intervido. Houve uma intervenção. Havia uma esterilidade, uma punição, era necessário orar. A oração do sacerdote, do profeta, ele faz uma restituição. Ele honra, então, ele deixa claro para quem está de fora que houve um erro, Sara ali está justificada. Não fica por isso mesmo, é tratado o problema, é resolvido. Então Abimeleque age de uma maneira surpreendente. Até acho que Abraão deve ter surpreendido. Não sabemos se ele é um crente, se foi salvo, mas a Bíblia não nos dá esse entendimento. Mas ele age de maneira honrada. Ele faz a restituição. Ele abandona o caminho mau. Ele honra a Sara, que havia sido maculada naquela terra, e se esforça por justificá-la. Então há um reconhecimento do erro, mesmo na ignorância dele. Existe uma consciência na necessidade de restituição. Então a graça não anula a justiça. O que tinha que ser feito naquele sistema sacrificial e etc., lá do Antigo Testamento, o que era papel do adorador diante de Deus, o que tinha que fazer, dava trabalho. A pessoa pecava, tinha que levar, bicho era dinheiro, era caro. Era a manutenção do povo. A pessoa pecava e tal. Não, ele fazia algo
havia uma restituição. Nós barateamos, irmão, é graça, o perdão é gratuito, é por causa do que Cristo fez. Mas muitas coisas que fazemos, nós devemos voltar atrás, e quando há arrependimento genuíno, isso é manifesto em obras, em mudança de atitude, e muitas vezes nós precisamos desfazer a besteira que fizemos. No Novo Testamento, para você não dizer que é coisa do Antigo, lembra de um cidadãozinho chamado Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, oprimia, como geralmente os publicanos faziam. Quando ele se arrepende, ele diz para Jesus: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele deve ter roubado muito. Então não é só me arrependi, sou crente e pronto, e não. Ele manifestou arrependimento. Vou dar metade, eu não sei quanto eu roubei aqui nessa história, mas está aqui, metade. E se alguém vier dizendo aqui, me lembrando, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele arriscou talvez tudo. Mas manifestou seu arrependimento, mudança de vida, submissão a Deus, à sua vontade. Então, irmãos, nós vemos Abraão, ele cumpre o seu papel de profeta, ele ora, Deus cura Sara, as mulheres de Abimeleque, estavam todas estéreis. Veja que interessante, né? Sara está estéril até aqui, aos 90 anos, não tinha tido filho nenhum. E mais uma vez a Bíblia diz: esse negócio de ser estéril ou não ser estéril, está nas mãos de Deus. Deus é quem tinha deixado Sara permanecer estéril aquele tempo todo. Na velhice lhe deu ser fértil. As mulheres de Abimeleque, Deus foi lá e deixou todas estéreis, mostrando que tudo isso está no controle de Deus. O mesmo Deus que curou aqui essa esterilidade daquelas mulheres todas, Ele não poderia ter curado a esterilidade de Sara antes? Poderia, irmãos. Mas era o programa de Deus, a agenda de Deus, o propósito de Deus. Para a família da aliança, para o filho da promessa, para que não confiassem na carne, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, irmãos, a salvação pertence ao Senhor, está nas mãos de Deus. Nós vemos aqui um grande livramento de Deus. A salvação está nas mãos de Deus, mesmo que nós, como citei Paulo no começo, no Novo Testamento, nós vimos lá Paulo dizendo: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Deus é fiel. Não quer dizer que temos desculpa para pecar, é perigoso viver pecando, sem mortificar o pecado, sem arrependimento. Deus é santo, Ele trata conosco, nos disciplina, mas é claro que a agenda de Deus vai se cumprir, o seu plano vai se cumprir. Muitas vezes Ele vai nos refrear, ou até aqueles que estão ao nosso redor, os ímpios. Ele tem uma maneira de lidar com os ímpios, de os impedir também. Eles só vão até onde Deus permitir. Deus irá preservar a sua igreja, a sua aliança, o seu pacto. Mesmo que nós, o seu povo, os seus sacerdotes, os seus profetas, os seus reis, não somos perfeitos. O mundo ele olha para a gente e diz: vocês são pecadores também. Mas Deus nos escolheu por graça. Deus nos chamou para cumprir uma função como igreja, de pregar esse evangelho, de orar, de anunciar a Cristo. Cristo, é claro, que é o grande sumo sacerdote intercessor. Ele, claro, não tem pecado, mas Cristo usa a sua igreja, o seu corpo, para os seus propósitos, e somos o seu povo da aliança, independente de que a nossa fé ainda tem incredulidade e o pecado ainda está presente conosco. Então, todas essas coisas, mesmo momentos de altos e baixos, essa fraqueza de Abraão, todas essas coisas irão cooperar para o bem dos eleitos. Não quer dizer que a gente deve desejar esse perigo aí, né? Que a família da aliança quase se destruiu.
Não devemos desejar andar por caminhos perigosos, tentar a Deus porque somos eleitos, coisas desse tipo. Mas Deus cumpre os seus propósitos. Deus dá continuidade à história da redenção, manifesta graça. E faz algo muito interessante, né? Deus não descarta Abraão. É algo que eu não enfatizei aqui no começo, na introdução, mas eu havia colocado. Deus é diferente dos homens. Ele não nos descarta quando falhamos. Hoje nós vivemos numa cultura, tudo é transitório, há uma tolerância muito pequena. Isso envolve também os relacionamentos, as famílias. O pessoal começa relacionamento, casa, não gosto mais, descarta. Isso vai contra a dignidade humana. Deus nos criou à sua imagem. Nós vemos a maneira que Deus se relaciona conosco, nos amando na eternidade, nos escolhendo. E como nesse amor, Deus não é um Deus que fica descartando pessoas, porque, não gostei, vou descartar, não quero, coloca outro no lugar. Então nós vemos, irmãos, Deus tratando com Abraão, não joga ele fora, cumprindo as suas promessas. Graça, isso é graça. Se fosse por justiça, muitas vezes Deus tinha destruído o seu povo ali e começar tudo de novo. Fosse para agir só de maneira justa. É isso que muitas vezes nós vemos até alguns personagens bíblicos dizendo, né? Para Deus fazer, ou Deus sugerindo. E aí alguns personagens bíblicos dizem, não, Senhor, não faça isso com o teu povo. Então o Senhor, Ele é soberano, Ele é gracioso. Ele não nos descarta porque somos pecadores. Na verdade, Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Nos elegeu, nos deu o seu Filho. E Ele vai governar todas as coisas. O mundo ímpio, os maus. Então, Deus vai cumprir as suas bênçãos prometidas. Essa história nos adverte sobre a necessidade da pureza nos casamentos, preservar as famílias. O adultério é algo sério, é algo que quebra os mandamentos de Deus, que na Bíblia é passível de morte. Como todo pecado, o salário do pecado é a morte. Deus, claro, preserva o seu povo. Deus é aquele também, nós vemos aí, que Ele tem esse poder. O pessoal fica questionando, tal, embora não é um ponto aqui, não é o meu propósito aprofundar, mas o fato é que essa questão da fertilidade, o texto é muito claro. A palavra de Deus é muito clara. Deus deixou Sara estéril e deu fertilidade a ela, e também nós vemos aqui Deus punindo de esterilidade aquelas mulheres e dando fertilidade. Não somos anti-ciência naquilo que ela é fiel a Deus, mas Deus é soberano, sim, sobre estas coisas. Esse texto nos lembra, irmãos, que nós devemos temer a Deus, que de fato podemos estar pecando por ignorância e que isso não somos inocentados por isso. Somos chamados a viver em integridade. Claro, também nos lembra que quando falhamos, Deus não nos descarta. Ele trata conosco. Ele usa pessoas, circunstâncias, para nos alertar. Então nós devemos lembrar de todas essas coisas, do modo como Deus trata problemas. Deus nos chama a ser bênção. E se nós não tivermos cuidado, veja, Abraão foi chamado para quê? Abraão ser uma bênção, ele ia ser uma maldição ali, e todo mundo ia morrer. Porque Abraão estava agindo de maneira terrena. Então, mesmo nós da aliança, nós temos que ser um povo íntegro, confiando em Cristo, servindo a Cristo, sendo fiéis. No que depender de nós, então, sim, nós devemos nos preocupar com o bem da sociedade, e nós somos consciência do Estado, da sociedade. As pessoas estão em completas trevas sobre Deus, os mandamentos de Deus. Cada vez mais absurdos, leis absurdas, práticas absurdas são normalizadas.
Cada vez mais um padrão cristão, bíblico, é criminalizado. Mas, irmãos, nós precisamos, por amor aos perdidos, os alertar e, claro, apontar para Cristo Jesus, apontar para Deus que se revela nas Escrituras e que já cumpriu o seu plano. Deus preservou Sara, Isaac veio, toda a descendência veio, Cristo veio, e de fato nós já estamos salvos pela sua graça, e essa salvação, ela irá se concretizar, deverá ser pregada, e muitos ainda virão, e nós devemos então cumprir esse papel como povo da aliança, de orar pelos perdidos, interceder por eles, anunciar-lhes a verdade de Deus. E tudo isso então nós vemos nesse texto, e que exalta a graça de Deus e o plano de Deus em Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos ajude como igreja a sermos fiéis, íntegros, a termos consciência da seriedade de sermos um povo da aliança, de sermos uma bênção por sermos fiéis a Deus, e que Deus se agrade em nos usar, e que não deixemos de interceder também. Veja o valor da intercessão aí. Abraão orou e Deus ouviu e curou aqueles homens ali, aquelas mulheres, na verdade, e isso é bênção. Deus ouve por misericórdia o seu povo, e principalmente a intercessão de Cristo por nós e a favor de nós. Então, irmãos, Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos orar nesse momento? Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da palavra anunciada, que fala de verdades tão importantes, atuais, do modo como o Senhor é misericordioso, gracioso, no relacionamento do pacto da graça, ao mesmo tempo justo e santo. Ó Deus, louvado, exaltado, bendito seja o Teu nome, ó Pai, por termos acesso às Santas Escrituras, podermos compreender que o Senhor tem guardado o Teu povo, tem nos livrado, ó Deus, preservado do pecado, de irmos longe ao ponto de nos destruirmos a nós mesmos. A Tua aliança não depende da nossa capacidade de nos preservar, mas o Senhor tem sido gracioso e também, ó Pai, tem governado esse mundo. Esse mundo está nas Tuas mãos, ó Pai. Os reis da terra, as autoridades, os ímpios. Não nos permita, ó Pai, sermos incrédulos, não nos permita, de fato, temer homens. Nossa vida está na mão do Senhor, o Senhor vai cumprir os Teus propósitos para cada um de nós, para as nossas famílias, cada família da aliança. O Senhor tem planos, tem propósito. Ó Deus, nos guarda, ó Pai, de cairmos em incredulidade, em nos tornarmos, até mesmo como vimos aí, maldição para esse mundo, mas pelo contrário, ó Pai, que possamos ser íntegros, fiéis e uma bênção, e sabemos que somente por meio de Cristo podemos assim fazer. Ó Deus, assim, tem misericórdia de nós, ó Pai, a Tua igreja, que não deixemos de anunciar todo o conselho de Deus a nosso mundo, a lei do Senhor. Nos ajuda a pregar a lei e o Evangelho, a lei não para salvação, porque não é o seu propósito, nunca foi, mas nos ajuda a explicar a este mundo de que estão em rebeldia, estão em pecado, que estão debaixo do juízo de Deus se não se arrependerem, e que o salário do pecado é a morte, que estão prestes a receber essa sentença, e que precisam rapidamente se arrepender e se voltar para Cristo. Ó Pai, ao mesmo tempo nos ajuda a falar da graça, da aceitação, do perdão por meio de Cristo, e que haja, ó Deus, uma ação do Teu Espírito, trazendo quebrantamento e mudança, e uma atitude de temor e tremor, que possa haver, ó Pai, como fruto da pregação, quebrantamento, temor e tremor, desejo de voltar atrás, de restituir, de realmente consertar, ó Deus, aquilo onde erramos, e não apenas, ó Pai, algo superficial e que não produz nenhuma novidade de vida e nenhuma atitude, como vimos ali em Zaqueu, de transformação, de ações que manifestam um movimento contrário, ó Deus, àquela vida anterior que tínhamos na incredulidade, ó Pai. Assim, ó Deus, opera, intervém,
na nossa vida, abençoa aqueles que têm ouvido a pregação, quebrantando, humilhando, os fazendo ver que estão caminhando para a destruição se não se arrependerem, e que o Teu Espírito os faça olhar para Jesus, ó Pai, pela Tua misericórdia. Assim venha o Teu reino aqui sobre nós, cada vez mais, sobre a nossa cidade, sobre aqueles que ouvem a pregação, sobre o nosso país, ó Pai. Tira o nosso povo das trevas, da incredulidade, da ignorância que não justifica, e que possa haver, então, desejo de conhecer a Tua santa verdade e temor de continuar na ignorância, no erro, porque é destruidor, independente de qualquer coisa, ir contra o Senhor e quebrar os Teus mandamentos, ó Pai. Assim nos abençoa, nos dá a Tua misericórdia, nos dá do Teu Espírito, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino ao Senhor e depois nós faremos a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Vamos mais uma vez nos colocar de pé para louvarmos o nome do Senhor. Hino de número 5, Trindade Adorada. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te louvamos por esse momento de adoração pública do Teu povo, por mais um dia do Senhor, que o Senhor nos permite nos apresentar diante da Tua santa presença, Te adorar em espírito, em verdade, dedicar tempo, ó Deus, ao Teu reino, a ouvir a pregação do Teu Evangelho. Abençoa, Pai, enquanto estamos aqui, cuida de cada família, preserva, livra. Vivemos em dias maus, dias de iniquidade, onde falta o temor de Deus, onde os absurdos têm crescido, a maldade. Ó Deus, livra o Teu povo, preserva, guarda, nos dá a não temer a homens, mas temer somente ao Senhor. E toma o nosso país em Tuas mãos, ó Pai, sustenta essa nação, toma as autoridades constituídas, esse ano de eleições, que tão somente a Tua vontade venha se cumprir, nos dá como igreja cumprir apenas o nosso dever, de orar, ó Deus, de cumprir também como cidadãos, nosso papel cristão. E assim, ó Pai, peço pela nossa pátria, peço pela Tua igreja, ó Deus, em nosso país, também por todos os Teus espalhados em toda a terra. E assim agradecemos, ó Pai, também pelo Teu reino aqui em Alagoinhas, ó Pai, por cada igreja fiel, pela nossa igreja. Te louvamos, Te rendemos graças pelo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja, abençoando, ó Deus, o Teu trabalho aqui, o conselho, cada irmão, ó Deus, que tem vindo a esta casa, a obra espiritual, a obra física também, o Senhor tem operado grandemente em nosso meio. Continua, Pai, derramando graça, continua abençoando os trabalhos, sustentando e dá crescimento espiritual, ó Deus, e numérico aqui, à Tua igreja aqui nesta cidade, ó Pai. Também, ó Pai, pedimos pelo nosso presbitério, cada igreja local do nosso concílio, e também pela reunião do Supremo Concílio, da nossa denominação. Guarda cada ministro, cada presbítero nos seus traslados, leva-os em paz e os traga também no retorno, e abençoa esses dias, ó Pai, lhes dá temor do Senhor, ó Pai. Como vimos na pregação, que o Senhor governa os corações,
Ó Deus, que o Teu Espírito esteja operando ali no meio daqueles irmãos, que a pregação ali seja bíblica, apontando para Cristo, para as verdades da Tua palavra, e que o Senhor então esteja quebrantando ali cada vida, e cada um venha tão somente ser ministro Teu, servo, cumprir a Tua vontade, e que cada um venha ser fiel à Tua palavra em primeiro lugar, e também as interpretações fiéis, aquilo que é o padrão de fé que o Senhor tem nos legado como igreja. Ó Deus, dá sabedoria, ó Pai, àqueles homens ali, ouve as orações da igreja que tem orado constantemente, que estará em oração pelos seus representantes ali, os deputados, e que tudo venha correr bem, que as coisas venham ser tratadas com seriedade, que venham cada um cumprir sua tarefa ali com muito zelo, firmeza, e que então as resoluções venham glorificar o Teu nome, que elas venham ser fiéis à palavra, que elas venham trazer unidade, paz à igreja, e que possamos assim, ó Pai, continuar trabalhando unidos, firmes, pelo Teu santo evangelho, ó Pai. Também oramos aqui pelos irmãos que fazem aniversário, agradecemos ao Deus pela vida de nossa irmã Luciana, nosso irmão Jaime, irmã Amanda, também nosso irmão presbítero Marcos, que completa mais um ano de vida no dia de hoje. Abençoa, Pai, cada um destes irmãos, fortalecendo, agraciando. Também te peço, ó Pai, pela vida do irmão Jebson, que nessa semana também fez aniversário, esteve aqui conosco na terça, na quinta também, na terça foi o seu dia. Ó Pai, louvamos a Deus pela vida de cada servo Teu, ó Pai, cada um destes citados. Pedimos que o Senhor continue os enchendo do Teu Espírito, os livrando, guardando, lhes dando amor à palavra, apego à Tua palavra, e que assim, ó Deus, o Senhor continue os abençoando ricamente, segundo a Tua vontade, ó Pai. E assim abençoa, Pai, toda a nossa igreja, abençoa as reuniões da nossa igreja, ouve as orações feitas aqui, a cada momento, e também, ó Deus, especialmente essas atividades do Teu santo dia, nos abençoa, Pai, que possamos desfrutar de Ti, nos alimenta e confirma aos nossos corações a Tua vontade por meio da palavra. Nos dá uma semana de paz, abençoa cada profissão, vocação, cada um dos que estudam, trabalham, o Senhor fortaleça, dê graça aos negócios, aos estudos de cada irmão, e que venham ser bem-sucedidos segundo a Tua vontade, prospera o Teu povo, tanto espiritualmente, materialmente, derrama graça, abre portas de emprego para aqueles que não têm, dá também oportunidade, ó Deus, de capacitação para aqueles que precisam, e assim fortalece o Teu povo, também abençoa as famílias, as irmãs que estão gestantes, abençoa a todos, ó Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Assim nos leva com a Tua bondade, nos dá a noite de paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração.